Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, 35º encontro, Provérbios capítulo 15, do versículo de 1 a 16. Ouçamos nossa leitura. Resposta calma aplaca a ira. Palavra mordaz atiça a cólera. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita ignorância. Em todo lugar, os olhos de Javé estão vigiando os maus e os bons. Palavra reconfortante é árvore de vida. Língua perversa fere o coração. O tolo despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto só traz inquietação. A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. Javé detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. Javé detesta o comportamento dos injustos, mas ama quem busca a justiça. Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta da repreensão morrerá. Morte e abismo são transparentes para Javé, quanto mais o coração humano. O insolente não gosta que o repreendam e não anda com os sábios. O coração contente alegra o rosto, mas o coração aflito deprime o espírito. Mente reta procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta da ignorância. Para o pobre, todos os dias são maus, mas o coração alegre está sempre em festa. Mais vale o pouco no temor de Javé do que grandes tesouros com inquietação. Esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Resposta calma aplaca a ira. Palavra mordaz atiça a cólera. A qualidade e a maneira do falar de uma pessoa é parte do seu poder. E essa qualidade e a maneira podem ter efeitos profundos. A função da palavra consiste em proporcionar unidade na vida social, evitando conflitos na vida das pessoas. A resposta calma significa uma atitude receptiva no interlocutor, que possibilita a solução para o conflito. Por isso, ao usar a palavra que fere, porque essa atiça a cólera, a palavra então se torna uma ferina, provocando então irritação. Versículo 2. A língua dos sábios faz saborear o conhecimento, mas a boca dos insensatos vomita ignorância. De um lado, vemos o sábio como fonte de linguagem equilibrada, onde o conhecimento é saboreado por aquilo que ele diz. Enquanto a boca dos insensatos é instrumento de ignorância e insensatez. A língua refere a palavra de entendimento, que deve ser dita com discernimento. Os insensatos ignoram a sabedoria moral, embora a conheça, e expressa sua vida moral de forma indisciplinada. Versículo 3. Em todo lugar, os olhos de Javé estão vigiando os maus e os bons. Deus é onisciente, tudo sabe, tudo conhece.
conhece os mais profundos, o mais profundo das ações humanas. Nada escapa aos olhos de Javé. Deus é a suprema, ratificação da conduta humana. O bem e o mal não se escondem aos olhos de Javé, visto que ele percebe tudo que é realmente realizado no mundo, seja de bem, seja de mal. Versículo 4. Palavra reconfortante é a árvore da vida. Língua perversa fere o coração. A língua pode curar e vivificar, seus frutos não se esgotam. A língua pode curar, a língua pode ferir. A língua que cura é a árvore da vida. Aquele que é perverso no uso da língua trará destruição. A língua perversa expressa a vida de um homem doente, visto que a fala dele é opressão que agride um ser humano. Versículo 5. O tolo despreza a correção paterna, mas quem observa a repreensão é esperto. A disciplina moral tem seu fundamento no temor das consequências do mal realizado. O sofrimento, na maior parte das vezes, é fruto de más escolhas. O tolo despreza a disciplina moral, pois ele não acredita e também duvida da providência divina. A pessoa que observa a repreensão é sagaz, é inteligente, pois sabe distinguir o bem do mal, e se torna um perito, um esperto em aceitar aquilo que está certo moralmente e rejeitar o que está errado. Versículo 6. Na casa do justo existe abundância, mas o lucro do injusto traz inquietação. O provérbio tem referência à doutrina da retribuição, à lei do talião. O justo é aquele que é rodeado de bens, enquanto o injusto vem seguido pelo mal. Pode até ser que o mal prospere, mas cedo ou tarde Deus intervirá, tirando-lhes os bens. Aquele que traz o produto perverso, o lucro injusto, trazendo os ganhos do roubo e da violência, então ele perderá as bênçãos da abundância divina, perdendo então a paz. A bênção divina é portadora de paz. Versículo 7. A boca do sábio espalha conhecimento, mas a mente do insensato é insensata. O sábio constrói uma fortaleza procurando evitar a mente do insensato, porque a mente do insensato rejeita o conhecimento. O coração do insensato reconhece o bem e a lei moral, mas ele é inclinado, ele é cegado pela própria insensatez de seus maus desejos. Versículo 8. Javé detesta o sacrifício dos injustos, mas aprecia a súplica dos homens retos. O sacrifício, o culto com justiça é agradável a Javé, enquanto o culto, o sacrifício daqueles que são injustos, que não praticam os mandamentos, Javé detesta. O tema é frequente entre os profetas, como Jeremias, capítulo 7, Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 20, e Zacarias, capítulo 7. Versículo 9. Javé detesta o comportamento dos injustos, mas ama quem busca a justiça. O modo de vida expressa já a escolha feita, ou a favor dos mandamentos, ou contra os mandamentos, ferindo a aliança. Assim, o comportamento dos ímpios, injustos, é detestável por Deus, devido à conduta escolhida por ele, no caso, pelo injusto, pelo ímpio, enquanto a conduta do justo é amada por Javé. Maus
são os de má conduta. Retos são os que seguem a justiça. Versículo 10. Quem se desvia do caminho será duramente punido, e quem não gosta de repreensão morrerá. Aqui se fala das consequências sofridas por aqueles que desviam do caminho, isto é, da lei, dos mandamentos. Aqueles que resistem a ser repreendidos, onde as consequências que acontecerá no final, revela que a conduta escolhida vai sempre conduzir à morte. A repreensão é uma correção severa, mas quando se aceita, pode livrar o homem da morte. Assim, aquele que despreza ou odeia a correção é um insensato e, além disso, caminha para a morte. Não significa morte eterna, mas se refere ao descalabro humano, seja individual que social. Versículo 11. Morte e abismo são transparentes para Javé, quanto mais o coração humano. Até o mundo subterrâneo dos mortos é transparente para Deus. Amós capítulo 9, versículo de 2 a 3, Salmo 139, versículo 8. A intimidade do ser humano não é tão profunda, embora ele possa ocultar dos outros com o silêncio e a mentira, o que tem dentro de si mesmo, usando também uma espécie de racionalização, os outros artifícios para se esconder. Nada no interior do ser humano escapa de Deus. O mais escondido é transparente para ele. Aqui se compara o abismo, Sheol, um dos mortos, com o coração humano. São duas realidades inescrutáveis, mas que Deus vê e conhece. O coração, parte íntima do ser humano, pode esconder as motivações últimas, mas Deus ali entra e conhece. Versículo 12. O insolente não gosta que o repreendam e não anda com os sábios. O ímpio, o insolente, possui insensatez, fica longe dos sábios, por temor de eles serem repreendidos pelos sábios. O insolente odeia a repreensão e por isso evita os sábios. Versículo 13. Coração contente alegra o rosto, mas coração aflito deprime o espírito. Aqui tem duas possibilidades de leituras. O coração de uma pessoa que está feliz se manifesta no seu rosto alegre, é visível a alegria. Mas quando o coração está afligido com alguma coisa, o espírito fica quebrado e ele acaba perdendo a autoestima. A alegria verdadeira, que vem de dentro, revela sua atitude saudável, uma vida de espiritualidade profunda. Existe uma alegria que nasce das coisas mundanas e excessos humanos passageiros. Existe alegria que brota de uma vida vivida em Deus, que nunca se tira, mesmo nos momentos difíceis. Existem também situações onde o ser humano, que busca a vida espiritual, se angustia numa noite escura, mas que nunca deprime o espírito. Temos várias possibilidades de leitura. Versículo 14. Mente reta procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta da ignorância. Enquanto o sábio progride no conhecimento, ele é incitado a buscar o caminho árduo da sabedoria. A boca dos insensatos progride, mas na sua própria ignorância. O conhecimento no Antigo Testamento passa pelo processo de aprendizado da lei, da Torá, dos mandamentos.
ganhando o conhecimento das leis morais e as implicações desses mandamentos na vida. Os insensatos ignoram as leis morais. Tudo o que impõe a moral, para ele, é cercear sua liberdade de escolha, onde, para ele, nada pode se impor à sua própria vontade e à sua liberdade. Ele não aceita as leis. E com isso, cresce na sua ignorância, pois não quer entender e rejeita aprender com o conhecimento. Versículo 15. Para o pobre, todos os dias são maus, mas o coração alegre está sempre em festa. O significado do coração aproxima mais de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. Trata-se de uma observação do temperamento humano. O pobre aqui é o obediente à Torá, a Javé. Os ímpios afirmam: as pessoas que são obedientes aos mandamentos possuem uma vida árdua e difícil, cheias de obstáculos, em pobreza e aflição. Enquanto eles, os insensatos, desfrutam do prazer, têm um coração alegre. Para o ímpio, a lei moral não vale a pena. É trazer infortúnio, tirar a liberdade, é tristeza para o homem. Quero ser feliz, custe o que custar, diz o ímpio. Versículo 16. Mais vale o pouco no temor de Javé do que grandes tesouros com inquietação. Enquanto o medo perturba e confunde, o temor do Senhor acalma o fiel. O espírito religioso ajuda o ser humano a enfrentar seu desespero, a pobreza. Mas aquele que tem pouco e não tiver temor do Senhor, aí a pobreza também se torna uma inquietação. Porque pouco só dá sentido se viver no temor do Senhor. Assim, este pouco no temor é melhor que o tesouro, cuja vida espiritual é empobrecida, trazendo inquietação devido à ameaça da perda do tesouro conquistado. E que a pessoa, se apega, trazendo-lhes instabilidade, medo e espírito inquieto. É o medo de perder o seu próprio tesouro, aquilo que foi conquistado, às vezes até de forma não justa, não ímpia, não correta. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.